O que é a carne cultivada em laboratório? Como é feito? Impacto ambiental e muito mais. Vem comigo, esse é o assunto de mais um vídeo aqui do canal Informa Tudo, canal do Ariel Selbach aqui no YouTube. Também acesse nosso site, informatudo.com.br. Roda a vinheta e vamos com a informação. Não faz muito tempo que a ideia de que a carne em nossos pratos vinha de vastos bioreatores de aço inoxidável, em vez de animais de criação. Parecia ficção científica. A noção passou por vários rebrands desde sua posição inicial como carne de Cuba, olha só, o que desencadeou visões pouco atraentes de spam de alta tecnologia. Carne de laboratório veio a seguir, pois os cientistas aperfeiçoaram a receita em pequenos beckers em laboratório. Depois veio a carne cultivada, com um som mais apetitoso à medida que o investimento de indivíduos de alto perfil disparou e os produtores posicionaram esses produtos como fabricados, assim como cerveja. Agora a carne culta evoluiu para a carne cultivada, que é o termo preferido pelos CEOs do setor. Como quer que você decida chamá-la, com o futuro da insegurança alimentar global em questão e a carne de criação sendo um dos principais culpados pelo colapso climático, a carne sem abate está começando a se parecer cada vez mais com o futuro dos alimentos. Em vez de fazer parte de um animal vivo que respira, come e bebe, a carne cultivada é cultivada em qualquer coisa, desde um tubo de ensaio até um bioreator de aço inoxidável. O processo é emprestado da pesquisa em medicina regenerativa. De fato, o professor Mark Post, da Universidade de Maastricht, que cultivou o primeiro hambúrguer do mundo em 2013, estava trabalhando anteriormente na reparação do tecido do coração humano. As células são adquiridas de um animal por biópsia inofensiva e em seguida colocadas em um recipiente quente e estéril com uma solução chamada meio de crescimento, contendo nutrientes incluindo sais, proteínas e carboidratos. A cada 24 horas ou mais, as células terão se duplicado. E quão diferente é a carne cultivada da carne real? A agricultura celular não produz cortes de carne, com osso e pele, ou gordura marmorizada, como um suculento bife de lombo. As células musculares requerem condições e nutrientes diferentes das células adiposas, por isso devem ser feitas separadamente. Quando a carne ou gordura pura é colhida, é uma pista informal de células. É por isso que os primeiros produtos cárneos cultivados servidos foram nuggets de frango ou hambúrgueres. Os sabores, porém, são de carne de verdade. Como são produzidos em ambiente estéril, há menos risco de contaminação por doenças e produtos químicos. Isso está em contraste com a agricultura convencional, onde, segundo Josh Tretrick, de São Francisco, CEO da Good Meat, ele fala, abre aspas, você tem um animal vivo abatido no chão. Se você olhar para a contaminação fecal por salmonela, E. coli, que faz parte da pecuária, parece muito melhor do ponto de vista da carne cultivada do que da perspectiva da carne convencional, fecha aspas, diz ele. E a carne cultivada em laboratório é tão nutritiva quanto a carne comum? Um porta-voz da Upside Foods, líder na área de carne cultivada, com sede em São Francisco, diz que o perfil dos nutrientes será semelhante, mas também será possível aprimorá-lo ou até personalizá-lo. Abre aspas, estamos explorando maneiras de melhorar os perfis nutricionais de nossos produtos, quer seja menos gordura saturada e colesterol, ou mais vitaminas ou gorduras saudáveis, disseram eles. E segue, por exemplo, imagine se pudéssemos produzir um bife com o perfil de ácidos graxos do salmão, e se os consumidores pudessem personalizar o perfil de nutrientes em seus produtos para atender às suas necessidades dietéticas? Como existem poucos produtos cárneos cultivados no mercado que exigem rotulagem alimentar, teremos que esperar para entender melhor o valor nutricional. E quando as pessoas podem comprá-lo? As pessoas em Singapura já podem. A empresa Tetrick Good Meat produz e vende seu frango em Singapura desde dezembro de 2020, em eventos especiais, tanto em um restaurante de hotel sofisticado, quanto na lendária barraca de vendedores ambulantes do Sr. Lu. Frango empanado e frango desfiado caíram bem,
Tetrick diz que a empresa solicitou a aprovação da Food and Drug Administration, FDA dos Estados Unidos, mas nenhum prazo foi dado. Outros produtores dizem que os países ocidentais ainda estão acertando os detalhes de como a aprovação regulatória funcionará, mas dizem que estão prontos para ampliar assim que a aprovação for concedida nos próximos anos. E é melhor para o meio ambiente? A verdade é que não podemos saber até que a produção em massa esteja acontecendo. A modelagem dos impactos potenciais de uma indústria biotecnológica em rápido movimento, que ainda está em desenvolvimento, está sujeita a muitos ses e mas. Um estudo de 2019 da Universidade de Oxford alertou que a energia usada para produzir carne cultivada poderia liberar mais gases de efeito estufa do que a pecuária tradicional. Pelle Sink, pesquisador da consultoria de sustentabilidade CE Delft, com sede na Holanda, que não participou da pesquisa, diz que a parte do estudo que assumiu o uso de eletricidade gerada por uma grande proporção de combustíveis fósseis destacou a importância da energia renovável para a produção da carne cultivada. Abre aspas, em alguns cenários a carne cultivada teve um efeito de aquecimento global maior e em alguns cenários com um efeito menor, dependendo dos níveis de consumo do uso de energia esperado para a carne cultivada e do sistema de gado de corte com o qual foi comparado, diz ele. Sink acrescenta que o estudo, no entanto, não leva em consideração o menor uso da terra pela carne cultivada. Abre aspas, existe a possibilidade de usar essa terra para a produção de proteína vegetal, natureza e produção extra de energia renovável, que por sua vez influencia as emissões de CO2 da carne cultivada, palavras dele. Sua própria equipe também está investigando o impacto ambiental e ele diz que, embora a carne cultivada não seja uma bala de prata para resolver todos os problemas do mundo, abre aspas, ela certamente tem muito potencial, porque oferece diretamente uma alternativa mais sustentável às carnes convencionais. É uma maneira mais eficiente de converter colheitas em carne e, portanto, é necessária muito menos terra para produzir essas colheitas. Abre aspas, mas consome mais energia. Para uma pegada de carbono menor do que as carnes convencionais, é crucial que fontes de energia renovável sejam usadas em sua produção, inclusive na cadeia de suprimentos, importante para a produção de nutrientes e outros ingredientes necessários para o meio de cultura, fecha aspas. Todas as empresas contatadas para esse artigo, a Musa Meat, a Good Meat e a Upside Foods, entendem que a incorporação de energia sustentável à produção é essencial. E quais desafios precisam ser superados? Vamos falar aqui de um meio de crescimento vegano, olha só. Até recentemente, para iniciar a divisão celular, cerca de 20% do meio de crescimento tinha que ser soro bovino fetal, extraído do sangue de um feto de vaca. O soro não é apenas proibitivamente caro, mas também claramente não é vegetariano. Mas todos os principais atores agora afirmam ter desenvolvido uma alternativa. No início de 2022, Post e sua equipe publicaram um artigo acadêmico sobre sua alternativa ao soro bovino fetal. O processo utiliza leveduras geneticamente modificadas para produzir as proteínas necessárias. Essa tecnologia, chamada de fermentação de precisão, é semelhante à forma como a insulina medicinal é produzida. Temos muito mais do que cerveja e pão para agradecer ao fermento, né? Post diz que há toda uma nova indústria florescente para a produção de vastas cubas de micro-organismos produtivos. Tetrick admite, no entanto, que ainda há desafios para ampliar as alternativas e que seu frango em Singapura é produzido com soro bovino fetal. Ele fala, não porque queremos, mas porque foi incluído quando enviamos inicialmente nossa inscrição, porque não tínhamos resolvido quando enviamos. Estamos aguardando a aprovação regulatória para produzir sem ele, diz ele. E a produção em massa? Tetrick diz que a escala é o próximo grande obstáculo a superar. Você precisa produzir um mínimo de 15 milhões de libras, 6,8 milhões de quilos, por ano, em uma instalação, o que é uma espécie de regra geral para a distribuição nacional nos Estados Unidos ou na Europa Ocidental. Isso exigirá bioreatores com pelo menos 200 mil litros, o que nunca foi feito em cultura de células. Abre aspas, as pessoas comem toda semana em Singapura.
No momento, o maior tamanho em que estamos produzindo é de 1.200 litros, o que é muito pequeno em relação ao que é necessário. Na minha opinião, este é o maior passo limitante de toda a indústria. Diz ele, né? Somente quando produzido em escala, o preço pode cair e competir com a carne barata e intensamente cultivada. Enquanto isso, a operação da Good Meat em Singapura está atualmente com prejuízo, vendendo pratos de barracas de vendedores ambulantes por $4 de Singapura. Quando lançados no Ocidente, todos os produtos começarão em restaurantes caros, acrescentando prestígio a seus lançamentos, e só podem chegar a preços acessíveis de supermercado com economias de escala. E a textura? Sim, grande parte do consumo mundial da carne consiste em hambúrgueres, nuggets e embutidos. Mas e se quisermos um bife suculento e cultivado? Como transformamos mingau de carne em um corte de escolha? É uma imagem em movimento rápido, mas a solução atual da Good Meat para seus produtos de frango é combiná-lo com proteínas vegetais mais estruturadas. Sua oferta em Singapura é 73% de frango. Abre aspas, e então o resto são aglutinantes e enchimentos, diz Tetrick. E ele segue, estamos tentando otimizá-lo para a experiência sensorial e do consumidor. Sabor, textura, perfil de sabor, custo, fecha aspas. Os pioneiros da agricultura celular argumentam que são os hambúrgueres e frangos baratos que consomem a maior parte do terço do planeta atualmente dedicado ao cultivo de ração para animais de fazenda, de modo que esses produtos são os mais urgentes e os mais fáceis de chegar ao mercado. Para alcançar a textura do bife, diz Tetrick, será necessário a tecnologia de andaime, como forma de construir estrutura dentro do recipiente. Este andaime provavelmente será feito com colágeno vegano. E eticamente, todos podem comê-lo? Agora que o soro bovino fetal está fora do caminho, os vegetarianos podem, eticamente falando, comer essa carne, se tiverem apetite por ela. O elemento religioso é um pouco mais complicado. Para que a carne seja permitida pelas leis islâmica e judaica, existem regras estritas sobre como os animais são abatidos e como a carne é preparada. A carne cultivada deve desencadear debates acalorados entre líderes religiosos em todo o mundo. As interpretações das escrituras variam geograficamente e já começou a fazê-lo em algumas zonas. Cultivar carne de células de carne kosher ou halal resolveria o problema? Na Indonésia, que tem a maior população muçulmana do mundo, a influente organização muçulmana Nahdlatul Ulama teria feito uma declaração colocando a carne cultivada na categoria de carcaça que é legalmente impura e proibida de ser consumida. Em contraste, o Catar, país de maioria muçulmana, está investindo pesadamente em tecnologia e construindo uma fábrica de produção com a Good Meat. Enquanto isso, na London Beth Din, tribunal do rabino-chefe, há entusiasmo com a perspectiva de uma carne que poderia ser um alimento neutro sob a lei kosher. Os alimentos nas categorias de leite ou carne devem ser mantidos separados, de modo que ter uma carne neutra pode fornecer uma brecha conveniente. E poderia eventualmente fornecer carne kosher mais barata, que tradicionalmente tende a ser cara. Como diz o rabino Conway, abre aspas, este é um avanço extraordinário e potencialmente um desenvolvimento muito emocionante para o consumidor kosher. Se a carne estivesse disponível em escala comercial, precisaríamos de todos os detalhes do processo de fabricação e dos ingredientes usados para decidir se ela era kosher, mas potencialmente isso poderia tornar a vida mais fácil e barata para os consumidores kosher, diz ele. Para ver, também tem a questão religiosa envolvida nisso. O que aconteceria com os fazendeiros e seus animais se a carne cultivada decolasse? Abre aspas, prevemos que a agricultura convencional de pequena escala ainda será usada para cortes de carne premium e produtos lácteos nos próximos anos, palavras de Post. Essa transição de proteína acontecerá ao longo de décadas e as inovações raramente substituem completamente as práticas existentes. A agricultura celular tem o potencial de criar uma relação mais equilibrada e simbólica entre pequenos agricultores, consumidores e o planeta. A equipe de Post já está em parceria com um fazendeiro na Holanda, que mantém um rebanho livre de alta qualidade de limousines criados não para abate, mas para biópsias regulares para os hambúrgueres da Mozambique.
Abre aspas, da mesma forma que a agricultura atualmente fornece ração para animais, também precisamos de ração para nossas células, usando o mesmo tipo de nutrientes que uma vaca precisa. Trabalharemos com os agricultores para cultivar as safras necessárias para alimentar nossas células de carne bovina, fecha aspas. A Upside Foods tem uma visão semelhante, enquanto o Tetrick diz que a Good Meat está desenvolvendo uma linha de carne bovina cultivando células de carne de uma empresa chamada Toriyama, que é uma produtora de carne Wagyu de alta qualidade do Japão. Tetrick fala, abre aspas, essa é outra coisa interessante sobre o cultivo de carne. Você pode usar essas fontes de carne de alta qualidade e o custo para fazê-lo não é mais alto. E não é só carne que pode ser cultivada. Olha só, laticínios sem vaca, do leite ao sorvete e ao creme cheese. A proteína do leite Perfect Day já está disponível em mais de 5.000 lojas nos Estados Unidos. Mas em vez de ser produzido pelo gado, é produzido por um fungo geneticamente programado para criar proteína de soro de leite de vaca, usando a mesma tecnologia de fermentação de precisão responsável pela insulina medicinal. E o melhor, é sem lactose. Clara de ovo sem a galinha. Olha só, a fermentação de precisão é usada pela Every Company para fazer a clara de ovo, bem como uma versão solúvel da proteína que até mesmo o paladar mais exigente teria dificuldade em provar ou ver, tornando-a um aditivo ideal para bebidas e outros produtos que aumentam a proteína. Atum rabilho, mas sem pesca. Como o nome sugere, a Finless Food está criando peixes sem origem animal. A empresa cultiva células de atum rabilho no que chama de instalação de produção no estilo microcervejaria. Tive a sorte de assistir a um teste inicial de protótipo em 2017 e posso confirmar que os croquetes de peixe tinham um sabor subtil a um mar em que as células nunca nadaram. Palavras do autor deste texto. Bestas exóticas sem caça. A startup Primeval Foods vê o próximo passo lógico no cultivo de células de carne, como uma chance de provar animais exóticos e proibidos, como leão e zebra. Após o lançamento de 2022, a Primeval Foods já promete degustações iminentes em Londres e Nova York, e até agora lançou packs chutes de bife de tigre e rolos de sushi de zebra. Que tal, né? Eu já vi muitos relatos de pessoas que comeram já essa carne artificial e falaram que o gosto é realmente o mesmo, né? E você que tá aí ouvindo, comeria carne artificial hoje se te apresentassem? No futuro, quem sabe será obrigatório, né? Tá aí a informação pra você. Chegou até aqui, meu amigo, deve ter gostado então de mais esta informação aqui do canal Ariel Seuba, canal do YouTube, canal Informa Tudo. Então deixa o like, se inscreva, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada, vídeos diários com muita informação interessante. E acesse nosso site, informatudo.com.br. Obrigado e até a próxima.